Sejam muito bem-vindos ao Contagiando, o podcast que mergulha nas profundezas da riqueza cultural de Contagem. Esse podcast foi contemplado no edital Movimenta Cultura e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Contagem, da Secult e do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Contagem. Eu sou o Diego Miller e hoje nós vamos falar sobre vida no teatro. E aqui comigo, ele lindo e maravilhoso aqui que está na minha frente, Gabriel Vinícius. Seja muito bem-vindo ao Contagiando. Muito obrigado, um prazer estar aqui também e bora trocar essa ideia. Isso. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a vida do Gabriel antes de falar sobre os trabalhos dele. Gabriel, quanto tempo já de teatro? Cara, de teatro profissionalmente, já tenho aí uns 9, 10 anos. 9, 10 anos. Meu Deus, é muita coisa. A primeira vez, assim, que eu comecei a iniciar em atividades profissionais de teatro, eu tinha uns 15, 16 anos, que eu, tipo assim, fui na tora, decidi começar, eu já estudava teatro, gostava muito de literatura, e aí eu decidi, falei, não, é isso aqui mesmo que eu vou trabalhar. Aí na época eu até fazia um estágio e tal na Caixa Econômica, larguei, falei, não, vou ir pro teatro, decidi estudar teatro e me joguei. Aí a primeira vez que eu fiz um trabalho de teatro que eu ganhei alguma grana, eu falei, não, entendi, é possível viver disso aqui, é possível fazer alguma coisa, é isso aqui mesmo que eu vou fazer. Mas isso é o rito de passagem de todo artista, né? Começa assim, não fazendo dinheiro, e depois vai sendo conhecido, vai conhecendo outras pessoas, vai fazendo outras peças. Então, esse é o caminho natural. Não ache que você, na hora que você entrar no teatro ou alguma coisa artística, você vai fazer dinheiro. É sempre uma rampa que vai subindo, 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 e uma hora você chega lá, correto? Certíssimo. E na minha cola aqui, Gabriel, além de ser ator, poeta, dramaturgo e produz poema de sarau livre. Muita coisa, cara. É o Apoema Sarau Livre, né? É Uhum, um sarau que a gente tem em Contagem desde 2013, um uhum. sarau aberto, assim, um sarau assim, que já chegou a ter quase 500, 700 pessoas Todas, numa praça só, né, todas participam? todas participam. Assim, a gente abre Uhum, inscrições, uhum, né? Participa a gente a noite inteira, nem todo mundo se inscreve para falar. uhum, Mas, nossa, muito artista se descobriu, começou ali. Eu mesmo uhum. comecei ali Antes de ser ator, você já fazia poesias. já, desde muito novo, assim, desde pequeno eu gosto muito da Uhum. literatura, assim, eu tive professoras que souberam me encaminhar bem, Hum, eu era um menino muito hiperativo, assim, muito difícil, sim. só que eu era muito criativo, e eu tive professoras no ensino fundamental, assim, que perceberam que eu tinha alguma criatividade, assim, começaram a me dar exercício de poema, exercício de literatura, de leitura, e eu ia fazer redação, eu fazia aquilo, assim, com muito gosto. Naquela época, o que você tinha para dizer nas suas poesias? Cara, eu acho que o primeiro poema que eu fiz foi sobre o Mineirão. Foi sobre a primeira vez que eu fui no Muita Mineirão. gente fala sobre sentimentos, né? Sobre coisas que passaram e você falou sobre o Mineirão. Cara, Você ainda lembra disso, cara? mas o Mineirão, ele é um negócio, um sentimento muito forte, assim, a primeira vez que eu fui. E eu lembro que foi um poema sobre futebol. Eu não Uhum, tenho esse poema porque a professora da época, uhum. ela pegou esse poema pra ela. E eu não É tenho. porque não é algo que você vê todo dia. É, pode ser. Mas foi sobre isso. E acho que eu tenho um pouco isso na minha escrita. Eu gosto Uhum. muito do cotidiano. O cotidiano é um negócio, é uma coisa que me interessa Eu muito. acho que é a melhor inspiração que tem ao cotidiano. Não, com certeza, assim. E quando você ter um olhar para o cotidiano que enxerga ele como extraordinário, é algo Exato. assim. É ver os pequenos detalhes, assim, tudo que tem a oferecer, porque quando você passa o dia inteiro, né, trabalhando, pegando transporte, tananã, você vira rotina. E quando vira rotina, os detalhes se apagam. E quando você, uma pessoa que você falou, uma pessoa hiperativa, que toda hora tá olhando para algo, vê o que acontece, né? Se uma mosca mexe, você vê. Então você acaba percebendo, notando essas pequenas nuances, né, do dia e acaba se inspirando, né? Às vezes, fazer uma poesia sobre a garota que eu vejo todo dia na linha do ônibus. Então, é muito interessante ter a cabeça toda hora assim funcionando, fazendo, vou escrever sobre isso, aquilo outro. Me fala uma das suas poesias que você já escreveu favoritas, por exemplo.
Cara, uma das poesias que eu escrevi que eu mais gosto Uhum, é chama Elegia para Contagem. uhum. É uma poesia sobre o bairro 5 acordando. O famoso 5. É o famoso cincão. Ela começa, é uma Uhum. poesia épica, Não tá na assim. cabeça, não, tá. É, não, de cabeça agora eu não tenho, não posso até É. procurar aqui Uhum. depois e fazer uma leitura. Mas é um poema, assim, de umas 4, Não, 5 não, você vai páginas. ter que ler pra gente, cara. Leio, 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 Sim. leio. 5 é nós. Mas é um poema sem personagem, Uhum, é um poema que o personagem, o eu lírico, é uhum. o bairro 5. Sim. As indústrias acordando, os trabalhadores chegando, o aço sendo forjado. Que legal. E eu me interesso muito por essas coisas, me interesso muito pelo trabalho, Uhum, muito por como que o trabalho transforma a matéria da vida. E eu tento trazer isso na minha poesia, tento trazer isso nos temas, assim. Por exemplo, você falou do uhum, ônibus. Me interessa muito no ônibus, eu escrevi um poema uma vez sobre uma notícia de um motorista que virou o uhum. ônibus para isso aconteceu do nada, ele virou o ônibus para o ônibus cair. E esse tipo de coisa, esse tipo de Uhum. loucura que acontece do nada que irrompe no cotidiano me interessa Exato. Uma muito, assim. ruptura, né? É. E é um pouco isso, assim. Eu acabo levando isso também um pouco pro meu trabalho também no teatro, que se mistura, né? As últimas peças que eu encenei, por exemplo, Uhum. eu escrevi. Eu fui o dramaturgo delas também, o Pai Sim, e as sim, tá até na Máquinas. minha cola aqui, dramaturgo no núcleo Cena Crítica. Isso mesmo. Núcleo Cena Crítica, que é um projeto maravilhoso, assim, que eu fundei junto com a minha Uhum, companheira, a Pabs Andrade, que faz a comunicação também. uhum, E o Núcleo Cena Crítica, ele tem um pouco esse intuito de tentar avançar para algum tipo de produção uhum. teatral que não está no circuito oficial, É que algo fora da busca caixa. algo fora da caixa, a gente pode dizer assim, Uhum, e que busca um público que não é necessariamente o público oficial dos circuitos culturais. A gente vai já, talvez uhum. avançando na frente, assim, a gente vai, por exemplo, estrear um espetáculo que é o Alienado, e toda a nossa circulação, ela é feita em espaços não oficiais da cultura. Justamente com o intuito de pegar um público popular, de pegar um público que não tem acesso ao teatro e de fazer um atravessamento mesmo, de fazer um diálogo, de fazer um tipo de trabalho com esse público que está excluído do sistema Exato. oficial da cultura. E aí, isso é uma das coisas que me encantam muito, assim, e inclusive nas possibilidades que o teatro, acho por isso que eu fui enveredar principalmente para o teatro, mais do que para a literatura, que tem a mediação do livro, né? O autor na literatura ele fala através do livro, no teatro Isso. o ator ele fala diretamente ao público. E isso me encanta muito porque é um tipo de encontro que principalmente hoje está cada vez mais rarefeito. Esse tipo de encontro olho no olho, assim. Cada vez mais a gente tem um tipo de encontro sempre mediado por alguma mídia, sempre mediado por alguma coisa. E o teatro ele tem essa potência, ele tem essa capacidade de abrir um diálogo aberto entre o artista e o público. Isso me encanta E você tem muito. uma reação natural ao vivo do público de tudo que você está fazendo, coisa que fazendo para televisão você não tem. Né? No rádio você não tem isso. Na internet você. Na internet, mais ou menos, porque tem os comentários lá, as pessoas né, dão o feedback. Mas no teatro você vê emocionalmente isso, né? Às vezes você faz uma coisa, a pessoa, ó, ou chora, ou grita, ou vibra. E isso deve ser uma sensação muito legal. Porque nisso você consegue se nivelar a sua atuação e consegue, vou dizer, controlar, mas você consegue passar para o público né, aquilo que você quer que ele sinta. Às vezes pode ser até meio aleatório o sentimento da pessoa, mas é uma experiência incrível. Eu imagino, né, que quando você olha aí, faz isso, principalmente que você, pelo que você me falou, você faz muita experimentação, né? Sim, sim, sim. E é isso mesmo. Quando o ator tá olhando no olho do público, você percebe no olhar do público. Se ele tá gostando, se ele não tá gostando, se ele tá achando chato, se ele tá achando legal, se ele Isso. tá com medo, se ele tá assustado, se ele tá feliz, se ele tá rindo. E muitas vezes, isso nem vem sempre em torno de uma risada ou de um choro, mas muitas vezes você vê a pupila do público dilatar assistindo a Legal. cena. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Porque você tá fazendo um momento de beleza, você tá fazendo um momento
de comunicação direta. E às vezes você vê a pupila do público dilatar com a cena, você vê o corpo dele se aproximar para prestar atenção, Sim. para dar uma atenção maior àquilo que está acontecendo. E esse tipo de encontro, cara, é o que dá uma força para o teatro que é gigantesca, assim. Muito bacana. E vamos puxar só um pouquinho da minha sardinha aqui, né? Que a gente está falando sobre Contagem. Você falou que você já fez até uma poesia sobre o Bairro 5. Fala um pouquinho da sua história com a cidade. Então, eu sou nascido e criado em Contagem, né? Uhum. Nasci no Hospital Santa Helena e, assim, eu acho que Contagem atravessa todo o meu trabalho, atravessa toda a minha formação como artista. Legal. Em Contagem, em 2009, Uhum. vai ser fundado um movimento, que é o Fórum Popular de Cultura, que eu vou ter, assim, a grande sorte de, alguns anos depois da sua fundação, adolescente ainda, participar das mobilizações e do trabalho do Fórum Popular de Cultura, Gessé Duarte, Daniela Graciele, Marcelo Dias Costa, Tobias Baderna, e aquilo vai ser essencial para mim poder enxergar a cidade de outra forma. Porque eles tinham como mote, principalmente, uma construção de uma identidade cidadã através da arte. E isso vai fazer com que eu passe a enxergar uma beleza na cidade. Passe a enxergar essa cidade que eu passava, como a gente falou, do cotidiano, muitas vezes sem notar os seus detalhes, eu passo a enxergar a beleza dela, a beleza da forma como ela funciona, a beleza da forma como essas pessoas nessa cidade se relacionam, como elas constroem ela. E quem é do teatro, na verdade, para quem é da arte, né, a matéria humana é muito importante. Com certeza. A forma como as pessoas se relacionam, principalmente para quem é do teatro, a forma como as pessoas se olham, como elas falam, se cumprimentam, como elas compram jornal, compram pão. E eu comecei a ficar fascinado por Contagem. A ponto de que eu consigo perceber hoje até uma certa linguagem dos grupos, principalmente no teatro, que é mais, mas assim, no geral, tem uma certa linguagem, tem sempre um certo diálogo com a cidade de Contagem que transforma o trabalho dele, assim, de uma forma, vamos dizer assim, tem uma identidade local. Existe uma Sim. identidade local, forte, de uma cidade que ela é muito industrial e, ao mesmo tempo, ela tem uma parte rural muito grande. E isso cria no artista contagense uma capacidade de enxergar, eu acho, contradições, de Incrível. enxergar nuances da vida, nuances até do próprio Brasil, assim, que Contagem tem esses dois mundos Essa convivendo, dualidade. essa dualidade. E que eu acho que faz com que a produção em Contagem ela tenha uma potência muito grande. Acho que o Fórum Popular de Cultura, principalmente, me fez enxergar muito isso, que a produção cultural, a produção artística de Contagem é gigantesca. Sim. A gente tem um problema de escoamento dessa produção, muitas vezes para BH, porque falta alguma estrutura, porque falta, e que é o normal dessas produções escoarem para a capital, né? Antigamente, todo mundo tinha que ir para São Paulo, tinha que ir para o Rio de Janeiro. Nossa, verdade. Isso é a gente chama no Fórum Popular de Cultura, né, como êxodo cultural. O artista ele tem que se exilar da sua cidade para poder trabalhar, para poder fazer as coisas. E nós somos um produto do meio, né? Às vezes, algo que você quer retornar para a cidade, você não pode, né? Imagina que coisa ruim, por exemplo, você fala assim, você passou a sua carreira inteira em Contagem, tendo suas inspirações, e você não poder retornar isso para a cidade que foi resultado disso? É a cidade que me ajudou a me construir como artista, né? Exato. E isso, de fato, isso gera uma angústia. Eu percebo. Eu sinto que todo artista que precisa sair da sua cidade para ir para outro lugar, ele tem uma angústia, porque ele queria estar ali conversando com aquelas pessoas que são do cotidiano dele, que Exato. formaram ele como pessoa. E o fato dele não ter uma política pública, não ter muitas vezes uma estrutura que permita ele continuar ali, isso gera uma angústia, isso gera uma fratura na própria cidade, que acaba que os seus artistas, os seus grandes nomes, só conseguem ser o que são se vão para outro lugar. E você já respondeu uma das perguntas que eu já tinha aqui, se Contagem é uma cidade receptiva para artistas. Assim, a população é. A população, os Aceita. cidadãos de Contagem são receptivos. Tanto que é isso, a gente fazia um sarau, que é o Poema Sarau Livre, que era numa praça sem iluminação, uma praça
que até então era abandonada. Uhum. E esse sarau, que era toda última sexta-feira do mês, ele começou a lotar. Começou a lotar, a lotar. O ano passado eu estreiei um espetáculo Parem as Máquinas, né? Eu fiz 2 dias de circulação com ele. Nós tivemos, assim, dentro do Parque Ecológico do Eldorado, assim, quase 500 pessoas Legal. de público. A população gosta. A gente, às vezes, faz muito ensaio aberto na rua, a gente cria muita coisa na rua, assim, e as pessoas, elas param para assistir. A população gosta, a população quer consumir. Só que falta à população os equipamentos e falta aos artistas a estrutura para trabalhar. Eu acho que se a gente conseguir encontrar isso, conseguir encontrar a estrutura de distribuição dessa arte dentro da cidade e a estrutura de produção para que os artistas possam trabalhar recebendo com um certo conforto, com um certo direito, aí casou. Aí eu tenho certeza que quando isso acontecer, Contagem vira um polo cultural nacional. Com certeza. Certeza absoluta. E você falou do seu trabalho, né? Você falou do Pare as Máquinas. E você tá com um projeto novo também, né? Tô sim. Vou falar primeiro do Parem as Máquinas, que eu tenho muito orgulho dessa peça. É o seu filho. Foi uma peça, assim, maravilhosa. Pode falar. É uma peça sobre a greve, uma greve que aconteceu em Contagem em 1968. A principal greve a derrotar a ditadura militar. Legal. Isso é um feitozão, assim. E essa greve não só... Contagem sempre teve no mapa mundi do Brasil, assim. Sempre foi uma cidade importante para o Brasil. Hoje ela é um dos principais polos industriais do país ainda hoje. Só que essa greve, ela vai ser tão forte, quase assim, dezenas de milhares de trabalhadores na rua. Foi um evento tão forte que deu tanto medo na ditadura que os ministros da ditadura vieram para cá para tentar negociar com os trabalhadores. Os trabalhadores que são demitidos dessa greve vão depois para São Paulo, organizam as greves de Osasco, futuramente, sobre exemplo. Serviu de inspiração para outras cidades também. Nossa, serviu de inspiração para o Brasil inteiro. E fazer essa peça, ela teve principalmente um lado que eu debato muito com a minha companheira algumas questões, principalmente sobre, dentro da história da arte, como que a história da arte ela privilegia algumas figuras e outras não. Sempre tem isso. E no movimento político, no movimento operário, isso também é verdade. E a gente descobriu algumas figuras, como, por exemplo, a Imaculada Conceição, que foi secretária do Sindicato dos Metalúrgicos, assim, secretária-geral do sindicato, assim, numa época que 68, assim, uma mulher assim, grandiosa, que organizou a greve, que fez parte das lideranças. A Delcy Gonçalves, uma série de mulheres, assim, que estiveram na vanguarda da luta, mas que muitas vezes não estão na historiografia oficial. E aí, eu conversando com ela, a gente falou assim, pô, bicho, vamos então ter isso como mote. Essa é até uma dúvida minha, Gabriel, porque essa história é muito importante, ela é muito conhecida, mas como todas as histórias daquela época, né, da ditadura, muita coisa se perdeu. E como é que foi um estudo para tentar restaurar tudo isso e condensar numa peça, creio, de 1h30? É 1h30? 1 hora? 2 horas? 1h40. 1h40? Condensar isso ainda? Cara, a fase do estudo, né, ela é uma greve que eu já me interesso há muito tempo, desde muito novo, porque eu sempre, tipo assim, que acontecimento maravilhoso foi essa greve. E aí, para a construção da dramaturgia, além, obviamente, assim, primeira coisa que a gente faz, a gente joga no Google, assim, vê os artigos científicos que aparecem e tal. Mas mesmo assim, nem todos são confiáveis. Nem todos são confiáveis. E aí, o que a gente fez? A gente teve uma aproximação com o Sindicato dos Metalúrgicos, que foi quem fez a greve. A gente, e principalmente, tem um trabalho de agora eu esqueci o nome dele, mas é um diretor argentino de documentário, que ele tá no YouTube, esse documentário, né, 1968, A Greve de Contagem, e esse documentário conseguiu sintetizar muita informação importante. Legal. E aí, a gente assistindo esse documentário, assim, a gente falou, não, agora aqui a gente já tem material, pelo menos, para iniciar uma pesquisa mais extensa, para fazer uma dramaturgia, para fazer um trabalho, assim, mais conciso de teatro. Você teve também que procurar muita gente, né, da cidade também, né, alguns idosos que participaram,
tiveram coisa para contar que não estava nos documentos. E que tá cheio em Contagem. Hoje, por exemplo, a gente ensaia num espaço que chama Livraria Popular, ou Livraria para Todos. E os camaradas, né, que regem, que organizam esse espaço, foram presos políticos nessa época. Nossa. E eles têm ali uma livraria, foram presos políticos. Contagem tá cheio de gente que foi preso político. Então são muitas histórias para contar. Muitas histórias Legal. assim ainda. E teve muitas outras greves assim. Teve uma greve na Mannesmann. E aí, o que acontece? Olhando para isso tudo, para todas essas histórias, nós decidimos, eu e minha companheira, fundar o Núcleo Cena Crítica como um grupo de teatro que fosse capaz de captar esse tipo de história, captar esse tipo de Não sentimento. deixar que seja apagada essa história. E que é isso, que a historiografia oficial não permite que fale. E foi um processo de construção muito lindo, assim. Foi Imagino. muito, nossa, foi difícil, assim, porque é isso. A gente também foi aprovado num projeto do Fundo Municipal de Cultura, só que é um projeto de 35 mil só para uma peça que a gente deu... É muita coisa, Nossa, muito sangue. muito sangue. Foram 4 meses de ensaio, assim, de escrita do texto, de pesquisa. São quantos atores? Desculpa. São 5 atores em cena e um músico. E 2 pessoas na técnica e a Pabs Andrade, minha companheira, na produção e comunicação. Ela não é atriz, né? Ela não é atriz. Eu estou tentando Não, mas convencer. mas é o par perfeito, né? É o ator que executa e o produtor. Que executa também a parte dos bastidores, Isso, né? que faz acontecer. Que faz acontecer. Torna possível o instante. E aí, a peça... A gente foi buscar muitas canções, porque o movimento operário dessa época... Tem uma parte tem musical. Nossa, total. Tem um Broadway nele. Tem demais. Legal. O espetáculo é quase um Quem musical. compõe Assim. as músicas? Você também? Então, algumas letras fui eu que compus, mas a grande parte da trilha sonora foi um músico que é meu parceiro, que é um camarada genial, que é o Ayão Braz Barco, um baiano que veio para Minas Gerais, assim, pintor excelente também, mas que ele soube captar muito bem. Ele é um cara perfeito de trilha sonora, assim, porque ele vê uma cena, ele enxerga um contexto, e ele não se apega ao que ele tinha na cabeça antes. Ele enxerga o contexto e ele sabe captar aquele sentimento com a trilha. Esse é o músico. Sabe escrever. O cara é muito bom, assim. Tem uma admiração. Hoje eu tenho sorte de estar trabalhando com gente que eu admiro muito. Minha companheira mesmo, que eu admiro muito, assim. Tenho uma admiração imensa por ela. O Ayan, que é um camarada, assim... Qual é o nome dela? Pabs Andrade. Manda um beijo pra Pabs. Aí, ó. Tá ali. E... é isso. Eu tive a sorte de encontrar, por exemplo, teve um ator que eu encontrei nos testes de elenco para o Parem as Máquinas, que é o Douglas Tadeu Martins, que é um ator, assim, de Contagem, que mora no Nacional, um cara incrível, assim. E Contagem tem isso, tem uma gama de artistas, tem uma gama de poder cultural, de potência cultural, que... quando você fuça, quando você procura, se você escavar, você acha. Que legal. E esse espetáculo foi feito com essa equipe maravilhosa. Assim. Nossa, foi um momento de criação que deu um espetáculo muito bonito, modéstia à parte. Mas ficou Qual que é o melhor momento? Cara, a cena que eu mais gosto, dando spoiler mesmo, não tenho medo de dar spoiler, a cena que eu mais gosto é uma cena que... existe um padre que organiza o movimento, porque as reuniões só podiam acontecer na igreja naquele momento, é um padre da teologia de libertação. Essas mulheres estavam num evento de agitação depois da missa, e esse padre é preso. E aí, no outro dia, na fábrica, essas operárias, elas precisam de alguma forma conseguir conversar sobre aquilo. E uma vira para a outra e fala assim: você... tem alguma notícia sobre o padre? E ela olha e fala: o pessoal do partido tem uma ideia, mas eu espero que eles estejam errados. E você não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Nossa, que incrível. E vamos continuar aqui, vamos falar também agora do novo projeto, né? Porque vamos! Ainda tá em cartaz o Parem as Máquinas ou não? O Parem as Máquinas vai voltar em cartaz. Vai voltar em cartaz em abril ou maio. A gente ainda tá decidindo as datas e tal. Sem problema, então. A gente tem que estrear ainda o Alienado. Mas o Alienado, né, vai estrear agora 15, 16 e 17 em Contagem.
E a gente vai fazer uma circulação aí em Itaguara depois, e aí depois a gente vai ver como é que a gente Vai fazer um tour, né? vai espraiar esse E espetáculo sobre ainda. o Alienado, que é um ótimo nome. Cara, o Alienado é uma peça. Ontem a gente fez um ensaio aberto, né? A gente chamou alguns críticos, uns parceiros nossos, para fazer um ensaio fechado para eles criticarem a peça. Eu gosto muito disso, sempre criticar mesmo, Sim, para sim. apontar os Coisas erros, positivas, apontar. né? O que E corrigiu. das pessoas que nós chamamos, o Matheus Borelli, ele falou uma coisa que eu acho que foi perfeita. Ele disse assim: é como se o Brecht e o Beckett se encontrassem num episódio de Black Mirror. E é um pouco isso. O Alienado é uma peça com uma pegada de ficção científica. Uma prisão, são 2 prisioneiros numa cela, uma cela que lembra muito um apartamento, na verdade, um apartamento desses bem pequenos hoje. Kitnet. Um kitnet. E eles estão presos, a gente ainda não tem a informação do porquê que eles estão presos, a gente tem a informação de que eles estão presos há muito tempo. E nessa prisão, eles são obrigados a fazer lives, e eles dependem da audiência que essa live dá para poder receber o dinheiro que eles vão comer. Então eles vão numa máquina e nessa máquina, eu preciso de um cigarro é 23 curtidas. Eu preciso de um copo d'água é 56 curtidas. E eles dependem desse trabalho incessante. A peça é um pouco sobre como que muitas vezes a gente não percebe e a gente acredita que essa mudança no mundo do trabalho que está tendo, a gente acredita que ela não está nos alienando. A gente acredita que a gente não está mais que a gente está ativo, que é a gente que é o protagonista. Isso, mas que a gente está separado do mundo. Creio eu que tem parte do texto também que mostra um pouco sobre a degradação da pessoa em relação a essa entrega, né, de querer likes, de poder sobreviver até onde ela se rebaixa, né, creio eu. Aí, como ela não estreou, ainda não vou dar esse spoiler ainda, mas tem sim. Dando e não dando spoiler, tem sim. E tem um fato, um fato que vai ser o mote da crise desses 2 prisioneiros juntos, que já não tem mais nomes, né? Eles têm o número do algoritmo deles. Um deles tem uma carta que foi dito ao outro que se ele ler essa carta, ele vai solto. Só que ele não deixa ler. Ele não deixa ler. E ele diz, eu não deixo ler porque o que está escrito aqui é uma mentira. E o que nos mantém vivos é a verdade. Só que o outro fala, que mentira é essa que você tem tanto medo que eu conheça? Assim. E esse vai ser um mote de desavença entre os dois. Conforme o tempo for passando e essa estrutura de trabalho for degradando os dois, eles vão ter esse conflito aumentando. Essa obra também, creio eu, também é um produto da sua observação das redes sociais. Sim, sim, sim. É do mundo do trabalho das redes sociais. Tem uma coisa hoje que é muito estranho, mas na rede social a gente tem acesso global. Eu consigo agora entrar em alguma coisa do Japão. Ao mesmo tempo, eu estou cada vez mais distante do meu bairro. Eu estou cada vez mais distante da minha cidade. Muitas vezes cada vez mais distante da realidade do meu país mesmo. Estou cada vez mais distante da minha família. Estou cada vez mais distante dos meus amigos que estudaram comigo, que cresceram comigo, e muito próximo de amigos que eu nunca vi. E isso gera um tipo de fração, um tipo de ruptura na nossa vida humana mesmo. E é uma coisa que me interessa. Mais do que ser somente cínico e falar, somos todos alienados, é, na verdade, entender a alienação como essa parte da vida que parece que nos separa de algo que talvez fosse bom que a gente tivesse mais conhecimento, mais contato. Gabriel, já estamos terminando. Você quer deixar algum recado onde encontra você, onde encontra seu trabalho? Bom, o recado é o seguinte, principalmente no Instagram, né? O Instagram do Núcleo Cena Crítica é @Núcleo Cena Crítica. O meu é @Gabriel4Vinícius. Vou falar também o Instagram da minha companheira, para quem quiser contratar ela para fazer comunicação e escrever projetos. É @PabsAndrade. E o recado que eu gostaria de dar é: vá ao teatro. Vão ao teatro.
assistam teatro, percebam que arte gostosa, que arte maravilhosa, que arte deliciosa que é o teatro e vivam a cidade de Contagem, vivam a vida cultural da cidade de Contagem, que ela é pulsante, ela é maravilhosa. Muito obrigado, Gabriel. Lembrando, pessoal, que o nosso projeto, o Contagiando, foi contemplado no edital Movimento Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Contagem, da Secult e do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Contagem. Nos vemos no próximo episódio. Falou!